É possível que a intensidade consciente do amor que gera um filho seja a mesma, ou até mais potente, que a insanidade que rege uma conspiração mórbida para tirar um pai de um filho, colocando este em eterna ausência e aquele dentro de um caixão? Isso é o que vamos ver no vídeo de hoje. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. E galera, antes de iniciar o vídeo, por gentileza, bora fazer aí as etapas do engajamento. Curtir, comentar, nem que seja um emoji, e compartilhar o conteúdo com quem possa se interessar. Já falei bastante sobre isso, então você já sabe, mas não custa lembrar. Isso teoricamente garante que você receba as notificações dos novos vídeos, beleza? Peço também que me siga lá no Instagram, onde eu posto as atualizações aqui do canal e também outras coisas legais. Combinado? Recados dados, vamos aos fatos. Dessa vez, a nossa história começa no início da década de 1970, mais precisamente em 26 de outubro de 1972, ocasião em que vinha ao mundo a americana Diana Lovejoy. A menina sempre gostou de ser o centro das atenções, apesar de ser discreta quando o assunto era sua família. Por isso, inclusive, talvez tem-se poucas informações a respeito de sua infância. Tudo o que sabemos é que ela tinha irmãos, se formou no ensino médio e logo iniciou os estudos acadêmicos na Califórnia. Diana concluiu cursos em 4 áreas distintas, mas que, de certa forma, guardam relação entre si: psicologia, literatura, música e francês. Com esse currículo, Diana conseguiu ingressar na empresa Nokia como especialista em documentação e mais tarde trabalhou como redatora técnica em uma empresa tecnológica, dando para perceber perfeitamente que Diana certamente gostava de trabalhar nas áreas que estudou. E foi então que em 2005 Diana conheceu Greg Mulvihill por meio de um site de namoro e logo começaram a conversar. Não demorou muito e já acreditavam que as várias combinações entre eles eram sinal de que deveriam iniciar uma história de amor. Diana e Greg sempre faziam questão de evidenciar que a prática mais comum entre eles era passear e fazer caminhadas ao ar livre. O tempo foi passando e mais tarde Diana optou por se tornar uma instrutora fitness, como se fosse uma personal trainer mesmo, saca? E em várias funções ativas, chegou até a ser youtuber para mostrar ao público um pouco mais sobre as possibilidades de se alimentar de maneira rápida e saudável. Como podemos perceber, galera, nesse breve histórico de contextualização da moça, ela era muito ativa, engajada, com muitas tarefas e adorava estudar. 2 anos depois de se conhecerem, já era 2007, Diana e Greg decidiram selar o romance com o casamento. A partir dessa nova fase na vida dos dois, o relacionamento começou a se deteriorar. Dificuldades no cotidiano que, bem sabemos, são muitas e certas vezes são difíceis de lidar. Normal. E aliado a isso, Diana já havia sofrido 8 abortos antes de dar à luz a um menino em 2012. Assim, pelo que será apresentado a seguir, podemos supor que a manutenção do romance, do matrimônio em si, ficava cada vez mais complicada para o casal. Ademais, um comportamento estranho de Diana, especificamente, começou a servir de alerta para o marido desde então. Diana, sem pestanejar, começou a insistir que ela e seu filho estavam sempre doentes, com fibromialgia, fadiga crônica e dores de cabeça. Embora o veredito dos profissionais de saúde dissesse o contrário. Insatisfeitos com muitas diferenças já apresentadas durante os 7 anos de casamento, Greg e Diana iniciaram um inevitável processo de divórcio. O ano era 2014. Diante da dificuldade de um rompimento amoroso, Diana procurou se refugiar, mas ela não seguiu aquele caminho clichê que estamos acostumados a ver em filmes quando tem esse tipo de situação. Aquelas famosas cenas de afogar as mágoas em bebidas alcoólicas, drogas e gritos, enfim. Ela não correu para nenhum desses caminhos aí, muito pelo contrário. Ela encontrou seu refúgio em um gatilho, literalmente. Seria seu encontro para a paz interior. Pois bem, abduzidos, silenciosamente, Diana encontrou a sua própria maneira de lidar com a separação.
ela começou a frequentar um campo de tiro em Oceanside, um novo local para que o fogo que queimava em seu coração se transformasse nas balas que saíam das armas de fogo. Foi durante os seus treinos de tiro que Diana conheceu Weldon McDavid, o seu instrutor. Talvez ela estivesse abalada pela separação, ou talvez estivesse sendo o centro das atenções, como sempre foi desde criança, pois Weldon, em um curto período, se tornou um amigo. Sentindo-se ali acalentada, ela começou a comentar sobre sua situação íntima, e chegou até mesmo a admitir que tinha medo do marido. Com a amizade estabelecida e cada vez mais estreita, não demorou muito para Weldon e Diana iniciarem um caso amoroso. Estaria tudo certo se o Weldon não fosse casado também. Sabendo desses detalhes importantes que já insinuam um roteiro, uma trama que tem tudo para dar errado, não é? Vamos diretamente então para o dia 1º de setembro de 2016. Naquela noite, Greg recebeu a ligação de um homem afirmando ser um investigador particular, com a informação de que havia encontrado um método de ajudá-lo nas audiências do divórcio e até mesmo, se fosse necessário, na custódia do filho. Quando o cara questionou quando poderiam se encontrar, o tal investigador deixou bem claro que aquela era uma chance de ouro, destacando com vigor que era a única chance de Greg. Ao perguntar sobre como procederiam, foi-lhe dado um endereço, e nesse endereço estariam os documentos úteis para o processo. Assim que verificou a localização dada pelo tal investigador, Greg achou aquilo um tanto quanto estranho, mas a pulguinha além da curiosidade começou a coçar. E não era para menos, né? Imagina, um cara liga do nada para você dizendo que tem informações importantes e que vai deixar essas coisas aí em um endereço meio afastado. Estranho, né? Então, o cara, estranhando também a situação, resolveu telefonar para o departamento de polícia de Carlsbad e contou tudo o que tinha acontecido naquela ligação. O atendente disse que aquilo era meio esquisito, mas não era preocupante, era só incomum. Após isso, Greg resolveu então entrar em contato com mais uma pessoa para ir ao encontro dos documentos com ele. Era Jason, um amigo. Quando Jason recebeu a ligação, aceitou de cara. Assim, os dois amigos foram lá nesse tal endereço munidos de lanternas e um taco de beisebol para ocasionais necessidades. Ao chegarem ao local marcado, Jason e Greg notaram um som diferente. Não era o tartalhar dos vagalumes naquela noite, nem o zumbido de mosquitos que ficam no meio do mato ali, mas sim a movimentação de um homem deitado atrás de alguns arbustos, enquanto procurava uma posição para segurar um rifle. Apavorados, logicamente, os dois zarparam da trilha. Sem esperar por mais um passo deles, o atirador disparou. 2 balas acertaram em cheio a axila de Greg. Sem demorar, Jason então telefonou para a emergência. Os socorristas chegaram e após Greg ser socorrido, ele precisou passar por uma cirurgia de emergência, que felizmente deu certo e ele sobreviveu. O ferimento estava abaixo da axila direita e fragmentos metálicos foram também retirados do tórax do cara. O único pensamento que teve quando questionado sobre o que aconteceu foi sobre o difícil processo de separação que estava enfrentando com Diana. Ele também comentou essas estranhezas que a mulher estava tendo, de sempre achar que estava doente, uma coisa meio paranoica. Em suma, ele comentou que a esposa tinha mudado bastante. Paralelo a essas declarações de Greg, a trilha onde tinha acontecido o crime estava interditada para análise da perícia. No local, havia algo nada comum para uma cena de crime. Os caras encontraram ali, os investigadores, uma toalha coberta de fezes, que claramente foi enviada para análise de DNA. Diana tinha comentado com uma amiga sobre ela e o filho serem dopados e abusados sexualmente por Greg. Com base nessa acusação, a mulher conseguiu uma ordem de restrição. Greg ficou impedido de ver o próprio filho por alguns meses, até conseguir provar que as acusações eram falsas. Mesmo assim, conseguiu apenas 50% da custódia do filho. Por alguma razão, Diana parecia querer o mal de Greg. E é claro, pessoal, que aqui a gente não tem como esmiuçar as nuances ali da intimidade do casal. O que se tem são as informações das matérias que cobriram o caso.
Por isso, estamos apenas repassando o que foi noticiado, ok? Logicamente, como eu já disse, não temos como entrar na intimidade e saber o que de fato acontecia, por que a mulher resolveu acusar o cara disso aí. O fato é que com essas informações já recebidas ali pelos investigadores e também as evidências escolhidas lá na trilha em Carlsbad, onde aconteceu o caso, a polícia acabou descobrindo sobre o Weldon, o instrutor de tiros, pois uma jaqueta camuflada e calças pretas sujas foram encontradas na cena do crime. E quando fizeram a combinação, com o DNA da amostra lá da toalha cheia de fezes que os caras colheram antes, eles tiveram certeza do envolvimento de Weldon. Com essa carta na manga, a polícia conseguiu um mandado de busca para a casa do atirador. E por coincidência, ou por que não dizer, por um descuido, tinha lá um rifle AR-15. Apesar de já perceber que tinha todas as respostas, mais uma questão foi levantada. Weldon era o único responsável por tentar tirar a vida de Greg, ou Diana, em sua fase meio insana de descobertas, digamos assim, tinha envolvimento também com o crime. A polícia estava bem engajada nas investigações, e para encaixarem as últimas peças ali do quebra-cabeça, os oficiais analisaram as imagens das câmeras de segurança de uma loja chamada Best Buy, onde o telefone que fez a ligação para Greg foi comprado no dia 15 de agosto de 2016. As imagens capturaram a nítida imagem de Diana Lovejoy. Quando questionada, Diana, em seu semblante frio e vazio, afirmou que comprou o telefone para resolver as questões da custódia do seu filho com a ajuda de Weldon. Mas, para os investigadores, as palavras dela não passavam de lorota, pois nada daquilo fazia o mínimo sentido. Para a polícia, estava mais do que óbvio que Diana tinha contratado seu instrutor de tiro como um assassino de aluguel. Weldon McDavid e Diana Lovejoy foram ouvidos juntos. Em seus momentos de testemunhos, ambos alegaram convicta inocência, mas a promotora do caso, Jodie Bretton, disse que Diana havia manipulado Weldon ao lhe confidenciar os terrores de abusos sexuais que nunca aconteceram. Mesmo assim, insistentemente a dupla se dizia inocente. Ela até ousou dizer que jamais tiraria o pai de um filho. Chegou até a questionar que não estava sendo ouvida como deveria, mas o juiz a repreendeu. Você disse que não tinha voz. Essa é a sua escolha, pois havia sido dela a decisão de não testemunhar ou apresentar evidências que comprovassem sua inocência. Ela é manipuladora, narcisista e completamente egocêntrica. Ela não vai parar por nada, concluiu. O testemunho crucial de uma mulher chamada Diana Clark, tia de Lovejoy, que revelou um tanto mais do caráter de Diana. No Natal de 2015, a tia Clark conheceria de fato a sobrinha. Em um restaurante, Diana comentou com a tia sobre a possibilidade dela conhecer alguém capaz de matar o marido. Isso porque já estava envolvida com Weldon intensamente desde novembro e já arquitetava o plano de se livrar de Greg. Bom, pessoal, não sabemos o porquê a senhora Clark nunca relatou isso antes para a polícia, mas evidenciar isso em seu testemunho permitiu que o julgamento naquele momento prosseguisse com mais fluidez. Com os telefones apreendidos, o tribunal verificou a troca de mensagens entre os amantes e o plano estarrecedor estava detalhado em cada linha de maldade. A ideia era telefonar e atrair Greg para um encontro em algum lugar isolado, para que o Weldon pudesse atirar por $1.000 sem chamar atenção. E se assim fizesse, receberia depois mais $1.000. Por isso, Diana havia comprado um telefone portátil na Best Buy. Indo mais além do que as mensagens lidas, o tribunal ouviu também a ordem dos fatos relatados pela promotoria. No dia 1º de setembro, Weldon retirou o telefone portátil da embalagem comprada por Diana. Em seguida, ligou para Greg e o importunou sobre documentos importantes relacionados ao processo de divórcio. Propositalmente, Diana deu 2 toalhas de seu filho para que Weldon usasse como prova de que a conhecia se Greg o visse na trilha. É claro que não estava no plano da mulher que o cara precisasse defecar, naquele momento de adrenalina ali e se limpar com uma das toalhas que ela deu a ele. Jason e Greg teriam andado cerca de 50 metros do poste de energia
ali um ponto específico no meio da trilha para realizar, né, a troca da documentação. Foi quando notaram a presença de Weldon com o rifle e fugiram, momento em que houve os disparos e Greg foi atingido, percebendo, no entanto, o ferimento apenas quando já estava dentro do carro. Já Weldon, em sua narração, escreveu que nunca tivera intenção de atirar em Greg, que o plano fixava apenas filmar o homem pegando os documentos para incriminá-lo, pois Diana lhe havia dito sobre o sofrimento que ela e o filho estavam enfrentando, né, nas mãos do homem, o que inclusive teria dado ensejo à livre e espontânea vontade de Weldon em ajudar a mulher. Ele acrescentou ainda que, após a filmagem, pretendia marcar outro encontro com Greg para lhe dar um pendrive que supostamente tinha evidências sólidas dos abusos que ele praticava. Qualquer pessoa que não seja culpada de abuso infantil, na minha opinião, não sairia de casa à noite para se encontrar com alguém ou pegar qualquer evidência de que não saiba de onde veio, disse Weldon. Mas, quando questionado sobre o pagamento de $2.000 no total, ele afirmou que serviria para futuras necessidades para a custódia do menino. Lembrando que ele já estava envolvido, né, com a mãe da criança. E em resposta de outra pergunta sobre o porte do rifle, Weldon afirmou que só levou porque Diana lhe havia informado que Greg também tinha uma arma e que, se quisesse matar Greg, certamente teria feito, já que era um atirador habilidoso há 17 anos. E essas habilidades aí do instrutor foram comprovadas com o testemunho de Barry Heather, um amigo e aluno de Weldon, que consolidou o fato de que, se o instrutor quisesse, ele poderia facilmente acertar um alvo a mais de 100 metros de distância. Essa informação também foi corroborada por outros alunos e ex-alunos do homem. Já a polícia acredita que Weldon errou o tiro por causa da luz de uma lanterna que Greg carregava no momento. Pois é, abduzidos, como vimos, um baita imbróglio, né? Um roteiro de novela meio esquisito. O julgamento começou em 2017. Nas mãos do júri foram depositados o veredito de Diana e Weldon. Ambos foram acusados de conspiração para cometer assassinato e tentativa de homicídio premeditado. Quando Diana soube de sua sentença de 26 anos de prisão perpétua, desmaiou no tribunal e precisou ser socorrida e retirada do local. Ela foi a um hospital e, depois do atendimento médico, foi levada à prisão feminina de Chowsila em 2018 e só poderá solicitar a liberdade condicional em 2036. Já o Weldon, em uma inesperada reação, chorou ao ouvir sua sentença de 25 anos de prisão por prazo indeterminado e mais 25 anos consecutivos de prisão perpétua. O tribunal destacou que a pena dele era maior porque foi ele quem puxou o gatilho. Weldon disse que a decisão do júri estava errada. Após o julgamento, Greg teve direito à custódia total de seu filho e deve receber de Diana e Weldon mais de $1 milhão de indenização. Atualmente, ele é programador de software e, infelizmente, não há informações sobre o filho. Espera-se que ele esteja bem. Afinal, coitado, nada tem a ver com a insanidade, né, da mãe, mas acabou apagando o pato de certa forma. Pois é, que caso, não? Como eu disse ali atrás, parece um roteiro de novela, né? Enfim. Espero que tenha gostado do conteúdo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar 2 sugestões de vídeo aqui também. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.